Bom, voltando aqui agora para a gente fazer o exercício 7, nós estamos trabalhando com esse frame de dados. O que ele quer, na verdade, é que a gente inclua uma outra coluna aqui com informações referentes ao compositor favorito de cada um dos autores. Como no R eu tenho várias formas de fazer uma mesma coisa, uma forma fácil de fazer, se você quiser, por exemplo, corrigir apenas uma pequenina informação, uma forma fácil é o comando fix. Lógico, não é o X, não é o A. Se eu digitar o comando fix e colocar o nome do frame de dados, ele vai abrir uma tabelinha e eu posso simplesmente digitar aqui como uma variável nova, informações de uma variável nova. A outra forma é que o autor quer que a gente use, pelo menos é o que está aparecendo. Ele quer que a gente use esse frame de dados que ele colocou aqui para trazer essa informação sobre o compositor favorito para esse frame de dados maior. Por que esse comando é útil? Porque se eu, por exemplo, tenho um frame de dados que tem, por exemplo, 14.000 linhas, se eu tiver que preencher manualmente a informação sobre o compositor favorito de mais de 14.000 linhas, vai ser muito trabalhoso, no mínimo. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o seguinte: nós vamos usar o comando merge, e esse comando, o que ele faz na verdade? Ele vai falar assim: o que for parecido, na verdade não parecido não, o que for igual a essa informação que está aqui no frame de dados de origem, eu vou colocar essa informação na frente. Então, toda vez que eu achar a palavra Mendoza, sei lá como é que pronuncia isso, aqui nesse frame de dados, eu vou colocar bar como o compositor favorito dele. Então, o comando merge, o que a gente precisa definir como parâmetro? Eu quero que ele pegue o meu frame de dados de origem e o meu frame de dados que eu acabei de criar. As outras informações que eu tenho que ter é o que ele chama de by x, tem que ser igual a alguma coisa, e a informação que ele chama de by y, que corresponde a alguma coisa. Que informação que é essa aqui? Ele quer saber qual coluna dessas aqui que contém a informação que deve ser combinada com a informação que tem aqui. Então, a informação que eu tenho nessa coluna aqui primeiro é o que eu chamo de full name. Então, a informação que eu tenho em full name aqui deve ser combinada com a informação que eu tenho aqui na coluna autor. E voilà, faltou o sinal de igual, óbvio. Pronto, ele fez exatamente isso que eu falei. Ele falou assim: ó, toda vez que esses nomes aqui forem combinados com esses nomes aqui, eu coloco o cantor favorito correspondente na frente. E foi exatamente o que ele fez. Então a gente percebe que para esse tipo de atividade, por exemplo, se você tiver um frame de dados com mais de 14.000 linhas, esse tipo de preenchimento vai ser feito em literalmente 4 segundos. Bom, então é isso. Se alguma dúvida surgir durante a feitura dos exercícios ou durante os vídeos, anotem as perguntas, mandem por e-mail, que eu vou ter o maior prazer de responder. Ok? Um abraço.